Meus amados, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Dando continuidade ao estudo da revista Lições Bíblicas, do segundo trimestre do ano de 2020, vamos comentar desta feita a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 3, verso 5, e diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Essa é a nossa verdade prática. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, que nós estamos estudando no trimestre, já agora no capítulo 3, a partir do verso 1 ao 13. E nos diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi-me dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus amados apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã de domingo, te pedimos, Senhor, a tua operação, a tua graça, que tu venha, Senhor, nos guardar, nos livrar de todo mal, nos abençoar. Vem falar conosco através desta lição, acerca do mistério que tu revelou à tua igreja, ao teu povo, e que estava previamente oculto aos antigos. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito em nossas vidas. Continua operando em nós, nos abençoando, nos santificando, nos preparando para aquele grande dia. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o mistério da unidade revelado, como já dissemos, esse é o tema da nossa lição de hoje, a lição de número 9. O nosso objetivo a ser atingido vai ser a gente entender que esse mistério tratava de uma reconciliação entre judeus e gentios que sempre viveram em inimizade. E agora Deus estava providenciando um método, um meio, através de Jesus Cristo, para que houvesse essa reconciliação e os judeus e gentios que aceitaram a Jesus pudessem ser um só povo. E aí eu gostaria de levantar o que está escrito no Salmo 133, que fala dessa unidade. Quando é dito lá pelo salmista, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce pelos montes de Sião. Porque assim o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo, ele trata de comunhão, de unidade. E essa comunhão, essa unidade, ela gera bênção de Deus, como está escrito no final do salmo.
E há dois elementos aí importantes. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo é um símbolo de unção vinda de Deus. E também é como o orvalho de Hermon que desce pelos montes de Sião. O orvalho é símbolo de prosperidade, porque o orvalho ele era responsável pela produção de colheitas, né? Então, o óleo e orvalho, o óleo símbolo de unção, o orvalho símbolo de prosperidade. Então, aquele que busca e que anda em comunhão, ele pode dizer que está cheio da unção e também que é depositário da prosperidade vinda de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar o mistério oculto no Antigo Testamento. E nós vamos tentar ver que tipo de mistério era esse que estava oculto. Evidentemente, isso era mistério porque estava oculto, né? Oculto no Antigo Testamento. O primeiro subponto, conceito bíblico de mistério. A palavra mistério, no grego, mysterion, que significa segredo ou alguma coisa que está oculta. E as coisas ocultas de Deus, somente a palavra de Deus pode nos revelar. Então, a palavra de Deus nos revelou, sem que nós precisássemos de intermediários para interpretar a palavra de Deus para nós, né? Nós não precisamos de gurus para interpretar a palavra de Deus para nós. Deus nos revela individualmente pela palavra. Nós temos hoje uma religião que está espalhada pelo mundo, as Testemunhas de Jeová, que eles têm um corpo governante, e esse corpo governante é que interpreta as Escrituras para todos os membros. Então, todos os membros, eles recebem a interpretação das Escrituras mensalmente, diuturnamente, do corpo governante. E somente a interpretação do corpo governante é ratificada por Deus. Isso é estranho às Escrituras. Nós vemos que a palavra ela é revelada para todos os santos. Santo é aquele que anda separado do mundo e não anda misturado com o mundo. O segundo subponto fala no desconhecimento desse mistério, ou do mistério, né? O apóstolo Paulo diz no versículo 5 que nós lemos, que esse mistério, em outros séculos, em outros tempos, não foi manifestado como agora. Isso quer dizer que, de alguma maneira, esse mistério tinha algum tipo de manifestação ou de pequena revelação aos antigos, porque o apóstolo Paulo diz, não foi manifestado como agora. Mas, mesmo no Antigo Testamento, nós podemos perceber que já havia um vislumbre da manifestação e da revelação desse mistério. Quando Abraão foi oferecer Isaque sobre o Monte Moriá, e o anjo bradou desde o céu, não faças assim com o teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro sem nenhuma mancha, travado pelas pontas, não é? E ali Abraão pôde perceber que aquele cordeiro era sacrificado no lugar de Isaque. E aquele mistério já estava sendo parcialmente revelado no Antigo Testamento. Nós podemos ver na profecia do profeta Joel, quando ele profetizava sobre a manifestação do Espírito no sentido de batizar a igreja, e ele já falava ali, já dava um vislumbre do que ia acontecer. Esse mistério estava previamente ou parcialmente revelado ali aos profetas do Antigo Testamento, que trata exatamente o terceiro ponto da nossa lição, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Muito bem, queridos, na Antiga Aliança já haviam bênçãos prometidas aos gentios. A Antiga Aliança ela já revelava de alguma maneira que os gentios receberiam bênçãos de Deus, apesar de não revelar essa unidade que haveria entre judeus e gentios no futuro. Em Gênesis, no capítulo 3 e verso 12, ainda falando em Abraão, o Senhor dizia a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali já havia um vislumbre de que os gentios seriam abençoados através de Abraão. Ora, meus amados, nós sabemos que a nossa Bíblia Sagrada, como está hoje,
contém 66 livros. Desses 66 livros, 64 foram escritos por judeus. E apenas 2 livros foi escrito por um gentio, a saber, os livros o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos que Lucas era grego, ele era médico, era um médico grego, mas, mesmo sendo grego, ele havia se circuncidado, como diz a tradição, para se transformar em judeu, né? Ele amava o povo judeu, porque ele sabia que dos judeus vinha, na verdade, a palavra de Deus. Então, ele foi escolhido para escrever esses 2 livros, e isso já nos dá uma prévia de que os gentios são participantes e são também depositários da salvação. O ponto de número 2 vai falar no mistério revelado no Novo Testamento. Nós vimos no ponto 1 que no Antigo Testamento esse mistério estava oculto e que foi apenas revelado parcialmente. Mas agora, no ponto 2, nós vamos estudar sobre a revelação plena no Novo Testamento. O subponto 1 diz que o mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Nesse ponto, Paulo destaca que ele era prisioneiro. E nós sabemos que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Foi lá em Roma que ele teve a sua sentença de morte decretada por Nero, né? E ali foi a última viagem missionária dele. E as pessoas costumam dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias, né? Mas na verdade ele fez 4. E a maior de todas as viagens missionárias de Paulo foi aquela que ele fez para Roma, quando ele foi decapitado por ordem de Nero. Ele dizia, escrevendo também lá de Roma a Timóteo, né? Ele dizia a Timóteo: eu sei que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Veja que Paulo não dizia o tempo da minha morte, ele dizia o tempo da minha partida, porque o crente em Cristo, ele não morre, ele parte para o Senhor. Aí ele dizia e concluía: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que todos nós possamos dizer: combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Ou pela morte, ou pela partida no arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala que esse mistério, ele não recebeu de homem algum, ele recebeu diretamente de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele dizia isso com muita propriedade, que ele não recebeu de nenhum homem, ele recebeu diretamente de Deus. O subponto desse segundo ponto fala no mistério que estava oculto e que foi revelado. E nós podemos observar isso, meus amados, quando Jesus viajava com os discípulos e ele se dirigia a Samaria, aquela Samaria inimiga dos judeus, estando na entrada de uma cidade chamada Sicar, ele encontrou-se com uma samaritana, e todos nós sabemos que os samaritanos, para os judeus, eles eram piores do que os gentios, porque os samaritanos eram uma mistura de gentios com judeus. Isso aconteceu depois da dispersão do Reino do Norte, quando esse reino ele foi disperso, aquela nação foi conquistada pelos descendentes ali, pelos reis da Síria, e depois que o rei da Síria levou os judeus cativos, ele deixou os pobres da terra e mandou que os povos da terra viessem para se misturar com esses judeus. E ali houve uma mistura de judeus e gentios, e nós, nos tempos de Jesus, eles os chamavam de samaritanos, porque nós sabemos que Samaria foi uma cidade fundada pelo pai de Acabe, aquele que foi esposo de Jezabel, Onri, quando ele comprou de Semé um monte, e esse monte, como ele comprou de um homem chamado Semé, ele colocou o nome de Samaria. E aquele povo passou a ser inimigo de Deus. Eles eram piores do que os gentios, inimigos do povo de Deus. Eles eram piores do que os gentios, porque eles eram uma mistura de judeus com gentios, e os judeus não aceitavam isso.
E Jesus se aproximou daquela cidade para pregar para ela, já mostrando que esse mistério estava agora sendo revelado e que também aos gentios e inclusive aos samaritanos a verdade poderia chegar. E aquela mulher, encontrando-se com Jesus, ela falava: os meus pais, isto é, os meus pais aqui de Samaria, eles sempre nos disseram e nos ensinaram que se deve adorar a Deus sobre esse monte, que era o Monte Gerizim. E os teus pais, falando para Jesus, os pais de Jesus, que eram judeus, eles sempre diziam que deveriam adorar em cima do Monte Sião, em Jerusalém. E aí Jesus ele mostrou e revelou para aquela mulher aquele mistério que estava oculto desde os tempos antigos, quando ele disse: verdadeiramente, nem neste monte, nem em Jerusalém se adorará a Deus, porque um dia virá, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O subponto 3, ele trata da magnitude desse mistério, da grandeza desse mistério. Meus amados, nenhum judeu entendia a formação de um só povo, judeus e gentios. Nenhum judeu aceitava que os judeus e gentios agora poderiam ser um povo só. Os judeus circuncidados, praticantes de todos aqueles rituais judaicos, agora eles se envolverem com os gentios, se amalgamarem com os gentios e formarem um só povo. Ninguém podia entender isso, nem os discípulos de Jesus. Nós lembramos que Pedro estava orando ao Senhor numa determinada situação, quando ele viu um lençol descer dos céus com muitos animais imundos, aqueles quadrúpedes e répteis que eram imundos para os judeus e que os judeus jamais se alimentavam dele. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, jamais eu me alimentei de qualquer coisa vil, comum ou imunda. Então Pedro, ele não conseguia entender o que Jesus estava fazendo. Evidentemente que a família de Cornélio estava para ser alcançada pela magnitude desse mistério agora revelado. A família de Cornélio, que não era judia, era gentia. E agora Deus estava mostrando como se a família de Cornélio fosse aqueles animais imundos, que agora Deus era comum, era imundo, era sujo, era vil, mas agora Deus estava santificando. Aí foi quando Pedro foi conduzido a Cornélio e ele, dando ali a palavra a toda a casa de Cornélio, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E Pedro disse: agora eu sei que Deus não faz distinção de pessoas. Então a grandeza desse mistério é que toda a humanidade está apta a receber essa grandiosa salvação trazida por Cristo Jesus. O terceiro ponto da nossa lição, e o último, fala no mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo, esse é o ponto 1. As riquezas insondáveis, isso quer dizer que essa riqueza, ela vai além do nosso entendimento. É algo tão grande que Deus tem preparado para nós que o nosso entendimento não consegue depreender. E daí eu preciso levantar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 9, que diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao entendimento do homem, foram estas coisas que Deus trouxe para os seus santos. Então, meus amados, essa riqueza, ela é insondável porque ela vai além do nosso entendimento, é algo maior do que nós podemos depreender ou nós podemos entender. E aí eu vou levantar novamente o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, e verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão tal maneira quer dizer que não existe um limite para o amor de Deus e para aquilo que Deus preparou para nós. O segundo subponto e penúltimo da nossa lição fala no eterno propósito de Cristo. Deus tem um propósito, e esse propósito ele foi revelado em tempo oportuno.
Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz que Deus ele tem tempo para tudo. Muitas vezes nós queremos extrapolar o tempo de Deus, mas Deus tem tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para se arrancar o que se plantou, tempo para edificar, tempo para se derribar o que se edificou, tempo de falar, tempo de ficar calado, há tempo para tudo. E o tempo é estabelecido e pré-estabelecido por Deus. Eu lembro que o nosso Deus, quando ele prometia a Abraão que daria a terra dos amorreus e dos cananeus para a família de Abraão, era como se Abraão estivesse ansioso para receber logo aquela terra, e o Senhor dizia lá no livro do Gênesis para Abraão: olha, Abraão, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou no meu limite. Então, Deus estava dizendo, não chegou o tempo. A iniquidade deles ainda vai aumentar e se multiplicar, para que eu mostre a minha justiça para o meu povo. E, finalmente, o último subponto da nossa lição: o plano de Deus divinamente pré-estabelecido. Meus amados, o nosso Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Nós vemos tantas coisas ruins acontecerem no mundo e muitas vezes a gente fica tão perplexo, com tanta maldade, com tanta promiscuidade, com tanta enfermidade, com tanta coisa ruim, que a gente fica tendencioso e tentado a achar que Deus não está no controle. Deus está no controle de tudo. Deus pré-estabeleceu tudo. Ele tem solução para tudo. E eu lembro o que está escrito em Apocalipse 13, quando João tem a visão do anticristo e do falso profeta, não é? A primeira besta que subiu do mar e a segunda besta que subiu da terra. E ali no capítulo 13 do Apocalipse, fala nos ímpios que adoraram a besta, não é? E diz que eles adoraram a imagem da besta, e eles, adorando a imagem da besta, eles não renderam glória ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Meus amados, antes do mundo ser fundado, Deus já tinha uma solução para o mundo. Antes do mundo ser fundado, Deus previamente já tinha sido estabelecido por Deus um método de salvação. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso trata da presciência de Deus, da ciência de Deus de todas as coisas antes dela acontecer. Então, meu amado, você está seguro por Deus. Deus está no controle da tua vida. Apenas santifica a tua vida, foge do mundo, para que nós possamos fazer parte dessa igreja. Essa igreja que foi lavada, que foi remida pelo sangue de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos.